Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui, professor Jair, para falar com vocês agora sobre aquelas razões especiais, né? E nesse vídeo nós vamos falar sobre a porcentagem, ok? Como eu disse no vídeo anterior, porcentagem ela é uma relação entre o todo que você tem e 100 partes. Então é a relação entre o todo e 100. Ok? Bom, a pergunta óbvia, né, que todos vocês devem estar fazendo é: eu estou numa prova de concurso e como que eu faço os cálculos com porcentagem de maneira muito rápida? Para você conseguir fazer os cálculos de maneira bem simples e bem rápida, você precisa memorizar as 4 formas que você tem para representar essa porcentagem. Bom, então, uma primeira representação ela parte da definição, que é você relacionar tudo que você tem com 100. Então, um exemplo seria o que a gente chama de fração decimal, né? Vou te dar um exemplo assim, 23%. Assim, ok? Então essa é uma fração decimal, essa é a primeira forma que você vai encontrar de porcentagem por aí. O que você quer calcular relacionado com 100 partes. Tá bom? Uma segunda forma de representar porcentagem é através de uma fração irredutível. O que é essa fração irredutível? É você pegar o que você quer calcular e transformar numa fração que não dê mais para simplificar ela, que ela caia na forma o mais simples possível. Tá bom? Vou pegar um outro exemplo aqui, né? Nós temos lá 25%. Você pegou nessa forma, tá bom? Vou mudar aquele exemplo de 23 para 25 para nós ficarmos com o mesmo exemplo em todos eles, tá bom? Então, vamos mudar para 25 ali, certo? Na forma de fração decimal, 25 dividido para 100. Na forma de fração irredutível, você vai pegar esse 25 dividido para 100 e vai vai verificar se é possível ainda diminuir essa fração para uma mais simples. No caso do 25 e no caso do 100, a gente consegue dividir eles por 5, são tabuadas do 5. Então você consegue deixar o 25 como 5 e você consegue deixar o 100 como 20. Basta fazer uma divisão por 5 aqui e por 5 aqui, né? Fazemos uma simplificaçãozinha aí. Só que ainda, olhando para 5 e para 20, e você pensa um pouquinho, você vai ver que esses dois números ainda são múltiplos de 5. Aquela história dos mínimos, dos múltiplos, né? E dos divisores lá. Então, ainda dá para dividir 5 e 20 por 5 novamente. Então, nós podemos dividir isso por 5 mais uma vez, dividir por 5 mais uma vez e encontrar uma fração 1/4. Então você fala: nossa, mas isso é uma porcentagem? Sim, 25%, 25 comparado com 100 é a quarta parte de alguma coisa, ok? Você precisa dividir os seus 100 objetos aí em 4 partes para ter uma parte de 25, para ter 25 em cada parte. Então, 1/4 é uma fração irredutível que representaria esses mesmos 25 centésimos, que é o nosso 25%. Okay? A terceira forma de você representar é através de um número decimal, né? Mas como você chega nesse número decimal? Você divide o seu numerador pelo seu denominador, né? O número que está em cima da fração, tá bom? Já anota aí o nome, porque pode aparecer no seu concurso lá com essa denominação. Você tem um numerador e depois você tem um denominador. Denominador é o número que dá nome para a fração, certo? É a parte de baixo dela, é o total de partes que ela tem, ok? E nós podemos fazer isso de duas formas no nosso exemplo. Podemos dividir 25 por 100 e podemos dividir 1 por 4. Nas duas situações você vai achar o mesmo número.
Tá bom? Para dividir por 100 é muito simples, porque tudo que você tem a fazer é escrever o seu número. Então, no nosso caso, o 25. Ok? E para fazer a divisão, você só tem que voltar 2 casas decimais para a esquerda sua. Então, você sai do final do número aqui, do final do 5, ok? Volta uma casa decimal aqui, volta mais uma, coloca uma vírgula aqui, olha, perfeito? E você vai encontrar, como não tem nada para escrever antes, você coloca um 0, você vai encontrar esse número aqui, 25 centésimos. Também é uma forma de representar uma porcentagem, tá bom? Então fique atento no exercício do seu concurso, se as dicas do problema não foram dadas em números decimais, tá? 1/10, por exemplo, né? Está lá 0,1, né? 0,1, uma décima parte, 10%, tá bom? Pega o objeto, divide em 100 e pega 10, então 10%. E a quarta forma de representar é a forma mais conhecida, como a gente vê na maioria dos casos por aí, é a forma com símbolo. Então, nós teríamos aqui o nosso 25% com o símbolo da porcentagem, ok? Então, uma primeira coisa a se fazer quando se estuda a porcentagem é compreender. Bom, você pode pausar o vídeo, pode retornar aí, tentar entender a minha explicação novamente, mas é entender as 4 formas de escrever. A forma de porcentagem com o denominador 100, a forma de fração, a forma decimal e, logicamente, a forma com símbolo. Se for um concurso mais simples, um concurso de nível fundamental, por exemplo, um concurso para prefeituras, normalmente os exercícios são colocados com símbolo e, em alguns casos, com a fraçãozinha, né? Mas domine essas 4 formas de escrever primeiramente, ok? Bom, aí a pergunta óbvia que vão aparecer no nosso caso é: mas e como eu faço a conta? Né? Como que eu chego na resposta rapidinho lá no exercício? Eu não tenho tempo num concurso de ficar 10 minutos pensando, eu tenho que resolver em 3 minutos. Bom, então uma tática simples para calcular porcentagem, né? Se você domina aquelas 4 formas de escrita, e todas elas são iguais, né? Todas elas são a mesma coisa, tá? Você pode transformar os seus dados com o símbolo, e se já tiver assim, a conta é muito fácil. Você só tem que fazer uma continha de multiplicação. Então eu peguei um exemplo aqui, olha, 23% de R$ 1.500, né? Alguém ganha R$ 1.500 aí e tira 23% para pagar um aluguel, sei lá. Então você faz assim, olha, você pega R$ 1.500 e multiplica por 23, tá bom? Como eu peguei números com 0, a conta fica mais fácil se você deixar o 23 em cima. Então você só tem que fazer isso aqui, ó. Tá? Deixa esses 2 zeros aqui para o lado de fora da conta e lá no final você coloca eles, né, no resultado. Tá? Então você vai ter isso. Multiplica 5 por 3 aqui, 15. Multiplica 5 por 2. 1 que nós jogamos para cima lá vai dar 11. Vamos pular para a casa decimal, certo? 1 multiplicado por 3 aqui, né? Só que esse 1 está como eu deixei esses 2 zeros para fora, isso é uma unidade, isso é uma dezena. Então quando eu multiplico uma dezena por uma unidade, eu tenho que escrever na casa da dezena. Por isso que a gente deixa esse maisinho aqui. Se não quiser colocar isso, nem precisa, deixa uma casa vazia aí, tá bom? Isso aqui é só para você não se perder, certo? Porque nós vamos somar a multiplicação de 5 unidades por 23 depois de 10 dezenas por 23, certo? E aqui um 2. Bom, um 5, um 4, aqui 3. Aí nós temos esses 2 zeros que nós deixamos de fora. Trazemos ele para baixo aqui no resultado. Tá bom? Só não podemos esquecer que esse 23 era uma porcentagem. Ok? E quando eu faço porcentagem, eu tenho que lembrar de dividir por 100. E como eu te expliquei aqui, ó, dividir por 100 é voltar 2 casas para a esquerda, certo? Então você vem aqui no seu resultado e faz isso, ó. Uma casa, 2 casas. Olha quanto que é 23% de R$ 1.500.
R$345, ok? Então a nossa resposta aqui é R$345, beleza? Uma segunda coisa que pode acontecer, que eu peguei no nosso segundo exemplo, é você, na hora de calcular a porcentagem, ainda ter uma porcentagem quebrada, um 7,5%, por exemplo. Eu deixei um exemplo aqui, 7,5% de 2.000 bolinhas. Bom, vamos fazer a conta no mesmo esquema. A ordem aqui que você colocar os números não vai alterar, tá bom? Então você pode fazer assim, 7,5 vezes 2.000, ok? Faz a continha de multiplicação aqui, 2 vezes 5, 10, sobe 1 lá, né? 2 vezes 7, 14, mais 1, 15, desce os zeros que eu deixei de fora aí, e agora você precisa lembrar disso. Aqui era uma porcentagem, e eu preciso tirar as duas casas que eu fiz aqui, igualzinho. Mas eu ainda tenho mais um detalhe, eu ainda tenho a casa decimal do 7,5. Então agora, ao invés de tirar duas casas, eu vou precisar tirar 3 casas decimais, ok? Então, uma casa dessa, eu tenho que descontar no resultado, e mais 2 da porcentagem, tudo bem? Então, tiram 3 casas, e você vai descobrir que 7,5% de 2.000 bolinhas significa 150 bolinhas. Tudo bem? Uma outra coisa bastante importante em porcentagem também é determinar, por exemplo, num problema, né, de quanto foi o aumento ou de quanto foi o desconto de uma compra que você fez, tá certo? Então, eu vou fazer um exemplo aqui, vou apagar para ter um pouquinho de espaço, e nós fazemos um exemplo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Rapidão. Aqui. Tá? Então vamos supor que você foi numa loja, né, e viu o preço de uma calça jeans lá. Custava R$80, né? Ela custava R$80, ok? Bom, de repente você não quis comprar naquele dia e voltou lá num outro dia. Chegou lá, o preço da calça era R$100. Vamos colocar. Agora custa 100. Bom, obviamente o preço aumentou, certo? Teve um aumento de preço. A pergunta que aparece nos exercícios de concurso é: qual foi a porcentagem de aumento? Bom, de quanto foi isso? Então, você pode fazer isso de duas maneiras. Uma mais burocrática um pouquinho, que é montando uma regra de 3. Então você monta assim: custava 80 e isso representa ou representava 100%, porque era o preço da calça naquele momento que você viu. Quando você voltou lá, ela custa 100, logicamente, agora ela tem uma porcentagem maior do que aquela anterior, certo? E é isso mesmo que você quer saber. Então, como é uma incógnita, como é uma pergunta, você coloca uma letra aqui qualquer, um P, tá bom? Coloca uma letra qualquer ali para representar o que você quer saber. E aí você faz aquela pergunta, como eu te ensinei lá naquele vídeo das grandezas diretamente proporcionais. Se eu dobrar o preço da calça em dinheiro, vai dobrar a porcentagem, concorda? Então as grandezas são diretamente proporcionais, tá bom? Para ficar mais fácil para você, as porcentagens elas são sempre diretamente proporcionais, tá bom? Então você não precisa se preocupar com isso. Você monta uma regrinha de 3, faz uma multiplicação inclusa ali, como já foi ensinado antes, tá bom? Se você
não viu esse vídeo, volta lá, vai lá no meu canal, olha na aula de grandezas diretamente proporcionais e que você vai compreender isso bem, ok? Vamos multiplicar aqui, e você faz 100 vezes 100, tudo bem? Para você descobrir esse valor de P, você vai pegar essa multiplicação de 100 por 100, isso aqui vai te dar 10.000, e vai dividir por 80. A primeira coisa que você pode fazer é diminuir isso para 8 e para 1.000. Quando você fizer essa continha, 1.000 dividido em 8 partes, né, você vai lá no cantinho, faz uma continha de dividir, tá certo? Você vai encontrar exatamente 125. Bom? Mas lembra, a gente está trabalhando com porcentagem. Então significa que esse novo preço de R$100 representa 125% comparado com aquele preço antigo. E a pergunta do problema é exatamente quanto teve de aumento? Bom, se tinha 100, agora você tem 125, o valor do aumento é 25%. Ok? Veja que é uma forma, é até fácil de fazer, você consegue montar isso rapidinho lá no teu exercício, mas é meio burocrático, tá bom? Você deve estar se perguntando assim, mas será que não tem um jeito mais fácil? Claro que tem, né? Vamos apagar esse exemplo. O segundo modo de você fazer, e que é muito rápido, é exatamente pegar o preço novo, que é de R$100, e dividir pelo preço antigo, que era 80. Faça isso, uma continha de dividir rapidinho, ok? Aqui você pode, pelos valores que eu coloquei como exemplo, que são bem simples, né? Você pode perguntar assim, podemos tirar esse zero, mas se não quiser também, deixa ali para não fazer confusão. Põe o preço novo e o preço velho você põe como divisor, ok? Quanto 80 você consegue colocar dentro de 100? Obviamente, só uma vez. Ok? Você tira esses 80 e vai te sobrar 20 de resto. O que é esse número 1 que vai aparecer aqui? É o 100% do preço antigo. Bem, é o que custava, 100%. A partir daqui eu vou precisar continuar fazendo a conta. Então eu vou separar o que eu tenho de inteiros em decimais. Vou colocar uma vírgula aqui. E vou fazer aquela brincadeira antiga que você conhece da escola, que é emprestar um zero. Bom, na verdade não se empresta, né? Ainda mais zero, certo? Emprestar nada. O que nós estamos fazendo é transformar 20 reais aqui, que sobraram, em moedas de 10 centavos. Eu vou trocar em décima parte. Então eu vou trocar 20 reais por 200 moedas de 10 centavos. E aí com essas 200 moedas eu consigo fazer 2 montes de 80 moedas de 10 centavos, tá certo? Isso me dá 160 e eu tenho aqui um 40 de resto. Então sobram 40 moedas de 10 centavos. Como o meu monte é 80, eu não consigo fazer outro. Mas eu posso fazer uma nova troca. Essas 40 moedas de 10 centavos por 400 moedas de 1. E aí eu vou conseguir encontrar 5 montes de 80 moedas. Isso vai dar exatamente 400 e a conta acabou. E olha o resultado que aparece. 1,25. Como eu te disse antes, o 1 é o 100% do preço velho. E esse 25 centésimos, lembra lá do nosso exemplo, que eu escrevi na forma decimal, 0,25 no início do vídeo? Tá bom? Isso daqui é o seu 25% de aumento que vai aparecer aqui. Tudo bem? Então, esse é o aumento em porcentagem. A calça teve 25% de aumento. Ok? Você pode fazer um pensamento análogo a esse e lembrar que se a calça
custasse R$60, você faria os mesmos cálculos, tá bom? E você acharia o desconto que foi dado e não o aumento, ok? Ah, mas aí como que vai aparecer? Vai aparecer menos do que 1 aqui, vai dar 0, alguma coisinha, tá bom? É o que faltar para chegar no 1, o que faltar para chegar em 100 é o desconto que você teve, tudo bem? Espero que tenha te ajudado, ok? Treine exercícios assim, faça outros, pegue outros valores, tá? Experimente fazer um dando um desconto ali, para você ver o que acontece na conta, tá bom? E se você gostou do vídeo, dá um joinha lá no canal, compartilhe com seus amigos e ajude pessoas que precisam disso, tá bom? Um abraço, até o próximo.